Olá a todos e todas. A aula agora tratará a respeito do assim chamado terceiro mundismo, ou o que a gente conheceu também como movimento dos não alinhados. Se a primeira aula dessa sessão trouxe elementos propriamente do que a gente conheceu como terceiro mundo, ou seja, os países que, de acordo com a categorização do geógrafo Alfred Sauvy, estavam considerados como os países subdesenvolvidos no contexto da mal chamada Guerra Fria. Agora, cabe analisar o movimento de solidariedade internacional inaugurado por estes mesmos países, não em sua totalidade, mas uma boa parcela deles, conhecido como terceiro mundismo e plasmado em torno do que ficou conhecido como movimento dos não alinhados. Então, tratou-se, em verdade, de um processo de emancipação avassaladora que passou por diferentes continentes. Inicialmente, o continente asiático, por fim, o continente africano e, ademais, o continente latino-americano, embora no caso do continente latino-americano tenha sido mais expressivo, particularmente em Cuba, e no momento seguinte, na Nicarágua, em 1979, já num contexto de refluxo do processo revolucionário nos países de terceiro mundo. Mas o que nos cabe colocar? Ao final da Primeira Guerra Mundial, ou pelo menos nos seus anos conclusivos, destaca-se o processo da Revolução de Outubro na União Soviética. Esta Revolução de Outubro marcaria todo o século XX, dada as características do conflito socialismo versus capitalismo, que em grande medida vai centrar ali as atenções nesse século XX. Uma outra questão que se coloca é que, nesse final da Primeira Guerra Mundial, também explodem aqui e ali a Revolução Alemã, a Revolução Húngara, embora essas revoluções não vão ter aí grandes resultados posteriores. Agora, no final da Segunda Guerra Mundial, o que nós vemos acontecer é o processo de emancipação das antigas colônias que pertenciam aos países imperialistas, colonialistas europeus. O primeiro caso, e um caso bastante expressivo, foi a independência, no dia 17 de agosto de 1945, da Indonésia. Indonésia, até então, colônia do Império Holandês, do Império dos Países Baixos. Diante do processo de, digamos, tentativa holandesa de retomar sua antiga colônia, houve, enfim, uma resposta dos países asiáticos de solidariedade com o processo de independência da Indonésia. E este processo de solidariedade, este movimento de solidariedade, ficou conhecido como asiatismo, uma unidade do continente asiático em torno dos projetos de emancipação política, de emancipação nacional, que passassem a ocorrer ao longo do continente. Este processo, propriamente do assim chamado asiatismo, vai culminar em 1949, por exemplo, com a realização de uma conferência na capital indiana, dado que a Índia era um país recentemente liberto do jugo britânico, em 1947, vai acontecer em Nova Delhi, em 1949, uma conferência que vai ser a Conferência Asiática de Nova Delhi. Né? A partir desse momento, o asiatismo vai ter uma grande expressividade, uma grande importância, porque ele vai prover, desde do momento da independência da Indonésia, por exemplo, ele já proveio ajuda moral, ajuda diplomática e, substancialmente, ajuda material ao processo de emancipação da Indonésia em relação à Holanda e, enfim, a contenção indonésia em relação às tentativas holandesas de retomada de sua antiga colônia. Um outro processo também que advém disso é a tentativa
imperialista a partir de novos momentos dessa luta, enfim, de libertação nacional no continente asiático, as tentativas imperialistas contra China, Vietnã e Coreia. No caso chinês, em 1949, Zhou Enlai, ou Zhou Enlai, e Mao Tse-tung organizam um grande processo que fica conhecido como a Revolução Chinesa. E com isso, a China popular cada vez mais vai se projetando. Mas esta China popular vai ser constantemente massacrada pelo imperialismo a despeito da solidariedade que emanava da União Soviética. Num outro momento, também temos a questão coreana. Entre 1950 e 1953, estoura a Guerra da Coreia. A que se deveu a Guerra da Coreia? Nas conferências de Potsdam e Yalta, enfim, os Estados Unidos e a União Soviética cada vez mais estavam configurando, estavam discutindo como é que ia ser a conformação, como é que ia ser a organização daquela nova conjuntura internacional. Uma conjuntura internacional marcada pelo descenso do Reino Unido, não por um acaso o Reino Unido era o terceiro convidado aí dessas conferências, e pelo ascenso dos Estados Unidos e da União Soviética. O que isso quer significar? Estados Unidos não era uma potência menor no entreguerras. Ele sai da Primeira Guerra Mundial como um dos países economicamente mais importantes, se não o mais importante da Primeira Guerra Mundial, dado que poucos ataques ocorreram no seu território. Mas, politicamente, poucos ataques, não, nenhum ataque, né? Mas, politicamente, geoestrategicamente, militarmente, os Estados Unidos não tinham as mesmas quantidades, por exemplo, de colônias, de estabelecimentos mundo afora que tinham os países europeus. Isso não significa que os Estados Unidos não eram imperialistas at all. Os Estados Unidos tinham aí estabelecimentos em Cuba, a partir da emenda Platt, em 1901, no Haiti, em 1915, fez uma série de intervenção ao longo dos anos 20 e 30 pela América Central, chegou a fazer intervenções na Colômbia para ganhar para si o canal do Panamá. Então, os Estados Unidos eram sim uma potência imperialista, mas o seu imperialismo ele se concentrava no hemisfério americano. Isso desde o século XIX, com lá o James Monroe declarando a América para os americanos e os caras fazendo a guerra contra o México entre 1846 e 1848. Mas os Estados Unidos ainda não era uma potência de projeção internacional no que diz respeito à geopolítica e à questão militar. Ele era, sim, muito expressivo economicamente. A União Soviética, por sua vez, ela tinha uma grande importância, ainda hoje é a maior faixa territorial do mundo, né? No caso a Rússia, né? Não estou nem falando das outras repúblicas que conformavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que no período pós-Segunda Guerra Mundial, ela ainda vai ganhar uma projeção a mais, porque ela que vai fincar a bandeira soviética lá no Reichstag. Ela que vai vencer o maior imperialismo, o imperialismo que foi considerado mais destacado, aquele que foi a maior expressão do imperialismo, que foi o nazismo. O imperialismo na sua acepção racista, na sua acepção eugênica, da frenologia, de todos aqueles valores, o nazismo foi aquilo que esgarçou ao máximo esse imperialismo, ao passo que a União Soviética termina a Segunda Guerra Mundial como aquele império, vamos dizer, não império, mas aquele país multicultural, aquele país repleto ali de diferentes etnias, que defendia ainda por cima a autodeterminação dos povos. Era isso que ficou em jogo na Segunda Guerra Mundial. O país que era um país socialista, que defendia a autodeterminação dos povos e que tinha todos esses elementos progressistas, e, por um outro lado, o país que representava o imperialismo mais atroz e mais vicioso. Tanto é que, no pós-Segunda Guerra Mundial, o elemento que veio à tona foi justamente a luta anti-imperialista, que vai ser conduzida, por exemplo, no caso, pela Indonésia, como já mencionado. Então, no caso da Revolução Chinesa, há essa tentativa por parte da Revolução Chinesa, ou do imperialismo, de conter a Revolução Chinesa. No caso da
Guerra da Coreia, o que acontece é, os acordos entre União Soviética e Estados Unidos faziam uma divisão da questão coreana em que os Estados Unidos ajudaria essa parte sul e a União Soviética ajudaria a parte norte no processo transicional, mas as tropas desses países elas iam respeitar ao máximo a autodeterminação dos povos e iam sair tão logo aquela transição de uma Coreia dominada pelo Império Japonês, agora para uma Coreia independente, fosse concretizada. Esse era o acordo inicialmente colocado. Mas o que acontece, na verdade, é que, enquanto a União Soviética respeita propriamente os termos do acordo e se retira na data acordada, na data combinada, os Estados Unidos não fazem o mesmo. Os Estados Unidos, eles permanecem no local, começam a estimular um jovem chamado Syngman Rhee, que tinha estudado nos Estados Unidos, que era inclusive era considerado de família, que era colaboracionista com os japoneses, enfim, e vai estabelecer esse Syngman Rhee como governo legítimo do Sul. Por quê? Porque o processo de libertação contra o Japão na Coreia tinha sido conduzido por um comunista histórico conhecido como Kim Il-sung. E os Estados Unidos não queriam passar o bastão para o Kim Il-sung, deixando ali a Península Coreana numa espécie de uma órbita soviética, vamos dizer assim. Então, os Estados Unidos resolveram intervir e entre 50 e 53 marcaram, desencadearam essa que vai ser uma guerra somente na Península Coreana. Foi jogado uma quantidade de bomba muito superior, né, pelo menos superior a todas as bombas jogadas na região da Ásia e Pacífico em toda a Segunda Guerra Mundial. E, para concluir, existe o elemento vietnamita. O Vietnã contou aí com a experiência de um importante general, o Vo Nguyen Giap, além da direção de Ho Chi Minh, e Giap e Ho Chi Minh vão conduzir as lutas contra, primeiro, o imperialismo japonês, que tinha tomado a Indochina da mão dos franceses, depois, uma luta contra os franceses, que vão tentar retomar a Indochina, e, por fim, a tão conhecida Guerra do Vietnã contra os estadunidenses. Vo Nguyen Giap vence todas essas lutas, ou seja, ele vence 3 imperialismos de 3 continentes diferentes. Né? Então, no caso da luta anti-japonesa, ela estava nos marcos da Segunda Guerra Mundial e, inclusive, contou até com uma colaboração francesa. Mas os franceses, eles esperavam que, nessa colaboração, a colônia fosse voltar para as mãos dele, a Indochina fosse voltar para a mão da França. Então, a partir de 1945, a França vai fazer esforços bastante árduos, vamos dizer assim, para tentar retomar a sua colônia perdida da Indochina. Né? E entre 1945 e 1954 há uma luta intensa entre os franceses e os vietnamitas. Essa luta vai se dar principalmente entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Este Vietnã do Norte articulado em torno de Ho Chi Minh e Vo Nguyen Giap, ao passo que o Vietnã do Sul estava com um governo colaboracionista aí com o imperialismo. Né? Então, a tática do Giap é uma tática muito eficiente, muito interessante. Giap fazia a avaliação que numa guerra, 2 elementos são essenciais: a tecnologia das suas armas e o moral das suas tropas. Como é que ele fazia a leitura? Ele entendia que um exército imperialista ele tinha uma tecnologia de armas muito alta, mas era possível minar o moral das tropas, uma vez que o moral das tropas era alimentado a partir das conquistas, a partir dos espólios, a partir dos estupros que os soldados realizavam. Ao passo que o exército do país subdesenvolvido, de um país que luta pela autodeterminação, pode até não ter muita tecnologia de armas, como de fato não tem quando comparado com o exército de tipo imperialista. Mas o moral das tropas é elevado, porque ela sabe pelo que ela está lutando pela sua independência. Então, o Giap defendia o seguinte: qual é o estilo de guerra de um país imperialista?
É só ver qual foi o estilo de guerra da Alemanha, o Blitzkrieg, a guerra relâmpago, uma guerra rápida, uma guerra em que o moral das tropas vai sendo alimentado enquanto elas vão fazendo seus processos de conquista. E essa conquista meio avassaladora. Qual que seria, então, a resposta mais adequada de um exército de tipo lutador pela sua autodeterminação? Uma guerra que fosse uma guerra prolongada. Essa é a tese do GIAP. Uma guerra prolongada que alimentasse o moral nacional. Isso daí poderia vencer o exército imperialista. A sua tese está correta. Ele conseguiu evidenciar essa tese na prática, portanto, ela está correta. Né? Vemos aí, por exemplo, que na sua luta anti-francesa, durante o processo de luta, eles fizeram a reforma agrária no Vietnã. Então, enfim, o que a gente vê é que essa ajuda moral, material, diplomática, esse internacionalismo asiático começa a estimular, ele vai se iniciar na Indonésia, vai ter essa conferência, uma formalização na Índia, e aí vai ter esse grande espaço de atuação no início dos anos 50, com os ataques imperialistas contra a China, na guerra da Coreia, entre 50 e 53, em que depois vai ser assinado o Pacto de Panmunjom, que vai estabelecer no paralelo 38, ao norte do paralelo 38 se estabelece então a República Democrática Popular da Coreia, e ao sul, o governo do sul ligado aos Estados Unidos, né? E aí este pacto de Panmunjom vai ser considerado até por um oficial estadunidense, o general MacArthur, ele vai dizer, nossa, essa guerra da Coreia a gente saiu no empate, a gente não venceu essa guerra da Coreia, a gente saiu no empate. E os franceses, por sua vez, vão ser devidamente derrotados, o general Leclerc vai ser devidamente derrotado na Batalha de Dien Bien Phu, uma batalha que ocorre em maio de 1954 e que os vietnamitas conseguem efetivamente lograr pelo menos os vietnamitas do norte, né, lograr a sua independência e, com isso, posicionaram-se aí como um novo país que venceu o imperialismo naquela região. Né? Também o elemento das negociações de Genebra foi acompanhado, as negociações de paz em Genebra entre França e Vietnã, foi acompanhado por este internacionalismo asiático. Né? Então, cada vez mais, esses países asiáticos que vão começando o seu processo de independência, como falado, esses processos se iniciam na Ásia, vão culminar aí no continente africano e na América Latina, vão ter uma expressividade muito grande quando há o processo da Revolução Cubana. Né? Cada vez mais eles vão consertando posições comuns em cúpulas, fóruns internacionais, instâncias internacionais, né? E, justamente por conta disso, em 55, há um congresso que vai ser o Congresso dos Povos Asiáticos em Nova Delhi. Né? Prontamente também, ao lado então desse processo de desenvolvimento da solidariedade asiática, do asiatismo, desenvolve-se o elemento africano. Né? Prontamente, a solidariedade africana vai se desenvolvendo. Inicialmente, até já existia um ideário de unidade em torno da questão africana, que ficou conhecido como pan-africanismo. Ele nasce em meados do século XIX, dialogando em grande medida com a Guerra da Secessão, então ele não vai nascer propriamente apenas num contexto africano, mas ele vai dizer respeito de maneira geral à questão da raça negra no mundo e a questão, por exemplo, da escravização, que na Guerra da Secessão a principal república escravocrata foi questionada como tal e suas bases escravocratas questionadas como tais. Né? Então esse pan-africanismo ele vai mais estar ligado no século XIX a um conceito de raça e a ideia de um destino dos povos africanos, um destino dos afrodescendentes. E aí o continente africano como sendo esse continente de destino, este continente ao qual todo mundo tem que fazer referência. Então a construção
no futuro de um continente livre que redimisse os negros, enfim. A busca por essa luta vai ter uma expressão mais concreta no Entre Guerras. Em 1919, em Paris, vai se realizar aquele que ficou conhecido como o primeiro Congresso Pan-Africano. O que foram esses congressos pan-africanos? Eles ressaltavam o elemento da questão da identidade, né? Mas eles estavam particularmente preocupados também com esse elemento de qual era o projeto político, qual era como que seria a articulação política da população negra de maneira geral. Este primeiro Congresso Pan-Africano tem como principal articulador o doutor Dubois, e foi um congresso bastante marcado pela presença de intelectuais, de pensadores sobre o mundo negro, né? Vai se articular, como falei, lá em Paris e vai contar com a participação de personagens aí das colônias francesas e britânicas, né? Ele queria um código. Uma das coisas que ele pensou foi a questão de um código que exigisse um mínimo de proteção para os africanos autóctones lá no continente, né? Inclusive, lança-se um grito ligado a esses congressos, que é a África para os africanos, remetendo um pouco ao grito do América para os americanos, né? Por fim, há uma grande trajetória entre esse primeiro Congresso Pan-Africano de 19 até o último congresso, que é o quinto Congresso Pan-Africano, que ocorre em Manchester, em 1947. Quando se vê o processo histórico, né, desses congressos pan-africanos, se percebe o seguinte: houve um grande salto qualitativo e quantitativo. Quantitativo, porque se aqueles primeiros congressos, o primeiro congresso estava muito mais marcado pela presença de intelectuais, de pessoas que tinham acesso à escrita, enfim, o Congresso de Manchester, ocorrido 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser marcado, portanto, por digamos, por uma presença maior de sindicalistas, estudantes, não apenas da intelectualidade, mas de militantes de partidos políticos, enfim. Ele vai ter, então, uma expressividade maior e uma entrada maior nesses movimentos. Por um outro lado, o seu salto qualitativo se dá em relação às suas demandas. Não se pretendia apenas consertar um novo código de proteção aos africanos, que impedisse que a sua exploração fosse árdua, mas, efetivamente, foi um congresso que gritou um forte chamado contra o apartheid, contra o colonialismo e contra o capitalismo. Africanos e africanas de todo o mundo unidos. Foi um dos gritos de guerra deste congresso. Então, acabou sendo um congresso bastante progressista, marcado pela vitória soviética na Segunda Guerra Mundial contra aquele que foi um símbolo do imperialismo internacional. Mais do que na África Negra propriamente, o início do processo de libertação será marcado na África Árabe, né? Principalmente no Egito. O Egito tem um processo revolucionário, uma revolução nacional, em 1952. E ele vai se colocar diversas questões, entre as quais a questão palestina e de emancipação de países como Tunísia, Marrocos, Argélia. A gente vai ver que a luta argelina vai ser muito intensa, né? Principalmente esses três contra o imperialismo francês. E, além de tudo, o Egito também é um protagonista na luta anti-apartheid, anti o regime de opressão que existia na África do Sul contra as populações negras da África do Sul, coordenado pelo Ian Smith, né? Então, a partir de 1952, com essa projeção egípcia, forma-se o grupo afro-asiático, né? E não neste momento, mas cada vez mais, o grande protagonista desse processo egípcio, que vai ser Gamal Abdel Nasser, vai lançar um grito em relação ao pan-arabismo, também querendo unir aí os países de origem árabe com um espectro de luta em comum. Bom, enfim,
Durante as negociações em Genebra pela libertação da Indochina, lá em 54, né, quando os franceses perdem a guerra contra os vietnamitas, os primeiros ministros asiáticos decidem se reunir para levantar uma voz em comum e vão se reunir em Colombo, capital do Sri Lanka, para deliberar por um grande encontro afroasiático dentro dos marcos desse processo da libertação egípcia. Né? E aí eles decidem que este grande encontro afroasiático poderia ocorrer na Indonésia. Poderia ocorrer com 29 delegados, e aí esses países se encontrariam no que ficou conhecido como Conferência de Bandung de abril de 55. Então, em abril de 55, veja, são 10 anos de diferença. Se a gente tem, em 1945, a reunião dos três grandes, o Império Britânico, a União Soviética e o imperialismo estadunidense, se a gente tem esses três grandes decidindo ali alguns dos elementos da partilha do mundo, enfim, 10 anos depois a gente tem 29 países, que vão ser países aí profundamente marcados pela experiência do colonialismo, que agora vão ditar elementos para uma nova ordem internacional e articular posições comuns dentro de um elemento de, vamos dizer, vozes que se somam, tanto política quanto na articulação de estratégias de emancipação parecidas. Né? Então, fica deliberado em abril de 55 essa reunião desses 29 países. Né? Os quatro grandes que se destacam, então, são o Sukarno, da Indonésia, país sede da conferência, o Sukarno, que desde 45 tinha conduzido o processo de libertação da Indonésia, criando um regime muito progressista na Indonésia. Zhou Enlai, que é da China, né, é o grande nome aí do socialismo chinês, que estava em processo de desenvolvimento. Gamal Abdel Nasser, que é o egípcio, e o nome dele é muito difícil, Jawaharlal Nehru, o Nehru indiano. Nehru era o grande nome da Índia, emancipada desde 1947 do Império Britânico. Né? Então, afinou-se um comunicado consagrado à paz e à solidariedade, além da autodeterminação dos povos. Vou ler aqui os 10 pontos que ficam estipulados no que ficou conhecida como, então, a Conferência de Bandung de 55. Tá? São eles, os 10 princípios de Bandung. Respeito pelos direitos do homem, da mesma forma que os princípios e finalidades da Carta das Nações Unidas. Respeito pela soberania e integridade nacional e territorial dos Estados. Igualdade dos povos e nações. Não intervenção dos negócios internos dos Estados. Direito de cada nação se defender só ou coletivamente. Não utilização de dispositivos de defesa que sirvam aos interesses particulares das grandes potências e não utilização de pressões sobre outros países. Não utilização de atos e ameaças de agressão e não emprego da força contra a integridade territorial e independência dos países. Regulamentação dos conflitos por meios pacíficos, tais como as negociações, a conciliação, a arbitragem, a regulamentação jurídica ou outras medidas decididas pelas partes em causa no quadro da Carta das Nações Unidas. Promoção dos interesses comuns e da cooperação. E respeito pela justiça internacional e obrigações que dela decorrerem. Então, esses são os 10 princípios de Bandung. Como se vê, então, foi um movimento, como diz um historiador da época, um momento decisivo para 65% da humanidade. Né? E 10 anos depois que alguns poucos países estavam definindo o elemento do mundo, agora esses países estão articulados para fazer esta definição. Enfim, o Nasser vai chamá-la, né, o Nasser egípcio, vai chamá-la da Internacional dos Pobres. Né? Foi uma conferência muito calorosa, ela teve aí bastante expressividade, enfim, mas ela era muito heterogênea. Ela reunia desde países socialistas, por exemplo, como a China, até países
digamos, semifeudais, como o Vietnã do Sul, aquele que ficou lá junto com o neocolonialismo, e ainda espaços não consolidados como estados, mas ainda que orbitavam em torno das suas potências coloniais, como era o caso da Costa do Ouro, depois conhecida como Gana. Né? Então, essa grande variedade, essa grande heterogeneidade, leva a que a conferência perdesse um pouco a sua força. Né? Ainda que a conferência tivesse sido muito revolucionária pelo que ela se propôs, a sua projeção internacional deixou a desejar. Né? A África ainda era um continente, em sua maioria, colonizado, quase em sua totalidade, com honrosas exceções, como comentei o caso do Egito. E a Ásia era parcialmente muito colonizada também. Então, sua expressividade ainda deixava a desejar. A Ásia era parcialmente livre, a África estava engatinhando no seu processo. Nehru, por exemplo, da Índia, teve mais voz que o Zhou Enlai. Por quê? Porque o Zhou Enlai, a China popular gozava de pouco reconhecimento internacional. No momento que a China se afirma como país socialista, muitos países preferem reconhecer Taiwan, que na época fica reconhecida como a China nacionalista, como a China oficial. Inclusive, durante muito tempo, a China popular ficou fora das instâncias das Nações Unidas e no seu lugar ficaria Taiwan como representante da tal da China nacional. Né? Então, daqueles 29 países que estavam lá presentes, apenas 7 reconheceram a China socialista. Então, o Nehru, por exemplo, tinha mais expressividade do que o Zhou Enlai. E o Nehru, por exemplo, vetou na participação desse processo a União Soviética para afinar esse elemento dos não alinhados. Nós tínhamos comentado, de acordo com o próprio Hobsbawm, esses líderes eram mais próximos da União Soviética do que eram dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, nesse momento eles não querem propriamente se dizerem alinhados com um ou com o outro, para evitarem ali qualquer tipo de pré-determinação em relação a um eventual conflito de proporções internacionais. Né? Então, o Nehru veta a participação soviética e o Zhou Enlai queria a participação soviética. Depois, 10 anos depois, o que a gente vai ver é que vai inverter. A Índia vai querer os soviéticos e os chineses vão vetar uma participação soviética. Mas, enfim. A Conferência do Cairo vai ocorrer entre 57 e 58. E por que ela é muito importante? Por causa da grande projeção que a própria União Soviética vai ter e por causa da grande projeção que o Egito vai gozar a partir dessa. Porque o que acontece? Em 1956, ocorre a assim chamada Crise de Suez. O que foi a Crise de Suez? O Gamal Abdel Nasser, dentro dos espectros de um governo nacionalista, vai nacionalizar o Canal de Suez. E, ao nacionalizar o Canal de Suez, ele vai ter contra si a Palestina ocupada, também Israel chamada, né? Vai ter o Reino Unido e a França lutando contra o Egito. E o Nasser vence essa luta e mantém o processo de nacionalização de Suez. Isso vai dar ao Egito, para um contexto em que todos estão lutando contra os países aí, imperialistas, isso dá ao Egito uma grande projeção internacional. A partir daí, realmente, o Egito consegue projetar, por exemplo, o discurso do pan-arabismo. O Egito chega a se unir com a Síria e cria uma República Árabe Unida, que vai ter ali um espaço de mais ou menos uns 3 a 5 anos de projeção, a República Árabe Unida. Mas o Nasser vira um grande nome do terceiro mundismo, a partir dessa vitória em Suez que ele logra contra os imperialistas britânicos, franceses e os seus cachorrinhos israelenses. Né? E a Conferência do Cairo de 57 a 58, então, ela vai estar nesse contexto de muita força do Nasser e uma força da União Soviética, porque a União Soviética oferece ajuda ao Egito neste contexto das agressões imperialistas. Né? Nesse momento se forma a OSPA, que seria a Organização de Solidariedade dos Povos Africanos e Asiáticos.
né? Mas, nesse momento, muita gente falava assim, pô, tá faltando alguém, tá faltando um terceiro A, que era a América Latina, né? E cada vez mais se intensificavam as reuniões entre África e Ásia para o estabelecimento de estratégias comuns e dessa unidade de luta, né? Essas reuniões, e principalmente reuniões que vão se intensificar também no contexto africano, vão ser cada vez mais consideradas perigosas pelas potências imperialistas, né? Tais articulações em África, por exemplo, acabaram levando a que as potências imperialistas preferissem conceder uma soberania política, e o fizeram efetivamente no ano de 60, né? 1960 é considerado o ano das independências de África, mas vão ser concessões de independência por parte das potências, mas concessões que mantinham a sua fragmentação econômica, a sua pouca base econômica e o seu despedaçamento administrativo, né? Então, eles tinham fins contrários a uma unidade continental, ao grito de pan-africanismo, cada vez mais lançado principalmente por Kwame Nkrumah. Bom, neste contexto, a gente tem que destacar, em 1955, o Camarões vai promover um levantamento a partir da União dos Povos dos Camarões, que vai ser considerado ilegal e vai ser duramente reprimido pelos franceses, sem qualquer ação por parte das Nações Unidas. Em 1957, Gana, de Kwame Nkrumah, vai se independizar do Reino Unido. E no ano seguinte, 1958, a Guiné vai se independizar dos franceses, liderada aí por Sékou Touré, né? Enfim, essa onda de nacionalismos que ocorre aí entre 1955 no Camarões, 57 em Gana, 58 na Guiné, vai assustar um pouco os imperialismos. Então eles vão preferir ceder os anéis para não perder os dedos. Eles vão ceder a independência para não perder o país e também a esfera econômica, a esfera de influência sobre o país. E não vão querer a construção de um projeto propriamente conhecido como projeto pan-africano, né? Cabe destacar, por exemplo, que o Sékou Touré tinha uma origem sindical, né? Ele dizia o seguinte: preferimos a dignidade na pobreza à opulência em escravidão. Ele optou por desenvolver uma moeda própria e, por conta disso, foi muito boicotado pelos franceses. A sua moeda própria teve, né, bastante repercussão e, por conta disso, foi constantemente atacado, principalmente pela Costa do Marfim, que era bastante conservadora, né? E ele não quis se unir ao Franco da Comunidade Financeira Africana, porque este Franco da Comunidade Financeira Africana foi um projeto criado pelos franceses de uma moeda que estava vinculada diretamente à moeda francesa. Então, que mantinha a dependência econômica e a não possibilidade de administração monetária por parte desses países, né? Nkrumah, por sua vez, que foi o líder de Gana, não da Guiné, cuidado para não confundir. Sékou Touré é da Guiné, o Nkrumah é de Gana. Nkrumah, ele vai impulsionar muito a educação em seu país, ele vai estabelecer aí projetos bastante ousados para desenvolvimento econômico, inclusive isso vai até, dada a amplitude desses projetos e o curto tempo em que ele se propõe a fazê-los, isso não vai dar muito certo dentro do que era a estrutura material e formativa do que eram aquelas novas repúblicas africanas, né? E no caso, a República de Gana, né? Era muito incipiente o processo, você não tinha intelectuais ou técnicos o suficiente para conduzirem aquele projeto. Então, aquilo acabará sendo muito oneroso e, ao mesmo tempo, não desencadeando a transformação econômica desejada. E, além disso tudo, ele vai formar o exército de Gana. Touré e Nkrumah chegam a idealizar uma unidade política, tal como a RAU, a República Árabe Unida, entre Síria e Egito,
o Gana e Guiné falam, vamos nos unir numa mesma república. Mas, enfim, principalmente as divergências em termos linguísticos, Gana falando inglês, Guiné falando francês, e, fundamentalmente, as divergências que foram estimuladas pelos países, particularmente, por exemplo, Costa do Marfim, que era um país mais conservador, que estava por lá, enfim, leva a que esse projeto não vá muito para frente. Né? O Nkrumah, por exemplo, vai tomar depois um golpe de Estado em 1966. Tá? Um outro processo que é preciso destacar é o processo do governo de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ele vai conseguir acordar ali pacificamente a independência do Congo e o rei do Congo vai fazer um último discurso lá no Congo, lá em 1960, lá para junho de 1960. Então ele vai lá para a Câmara do Congo e vai falar, olha, as grandes benesses que foram realizadas no Congo, desde a época do Leopoldo II, aquele que cortava a mão de criança, enfim. E aí o rei faz uma grande defesa ao Leopoldo II, começa a dar umas aulas ali para eles. E eram aulas de como o imperialismo era positivo para os congoleses. Né? E o que o Lumumba faz é o seguinte, sem atenção muito ao protocolo, sem se preocupar muito com qualquer coisa, ele chega, se levanta, toma o microfone e começa a destacar no discurso dele, com o rei presente, ele começa a destacar a questão do racismo, a questão da exploração, da ultraexploração a que os congoleses eram submetidos na época da dominação belga, e mostrou ali intensamente a sua disposição de autodeterminação e de ruptura efetiva, quase que falando que a Bélgica não tinha mais condições de dar lições ao Congo. Qual foi o problema? Aquilo criou ali uma disposição diplomática local e a Bélgica ela acabou dando a contra-resposta depois. O Congo era um país recente, pela inexistência de quadros políticos no Congo, e sendo o Congo um país bastante recente, o Congo acabou tendo que aceitar que alguns integrantes belgas administrassem certos ministérios. Entre os ministérios, o Ministério da Guerra. Então, esse Ministério da Guerra acabou sendo conduzido pelos belgas. E, logo na sequência, os belgas começam uma intensa guerra civil no espaço congolês anti-Lumumba. Até o momento em que o exército congolês, a mando dos belgas, entre junho de 60 e janeiro de 61, ele vai manter o país no caos. Até o momento que, em janeiro de 61, eles vão capturar o Lumumba, vão expor o Lumumba em praça pública e vão assassinar o Lumumba. Né? Enfim, esse não é o único porém que ocorre em 1960. Né? Além desse elemento da morte de Lumumba, além do elemento aí dessa concessão de independências altamente questionáveis, em 1960 estoura a crise entre a União Soviética e a China. A União Soviética de Nikita Khrushchev vai renegar o legado do camarada Stalin, e a China de Mao Tse-tung, que cada vez mais vai reivindicar este mesmo legado. E ela vai ter o apogeu, essa crise diplomática, na suspensão da ajuda soviética aos chineses, a Pequim. Então, nesse aspecto, os partidos na América Latina vão se dividir entre a linha soviética e a linha chinesa. Né? Claro que houve um elemento bastante importante, que aí é o salto qualitativo, que é dado um pouquinho antes de 1960 na própria América Latina. Qual salto foi? Exatamente a Revolução Cubana. Em janeiro de 1959, Fidel Castro, Che, Camilo Cienfuegos, Raul, Célia Sanches vão coordenar um processo exitoso do Partido Revolucionário Cubano. Na verdade, este partido, Partido Revolucionário Cubano, é do José Martí, né?
eles vão coordenar o movimento 26 de julho, vão ser as guerrilhas em Sierra Maestra e vão conseguir efetivamente liberar Cuba da ditadura de Fulgêncio Batista, na qual Cuba era um grande cassino, um grande prostíbulo aos interesses dos Estados Unidos. Né? E com isso, o Fidel, membro do Partido Ortodoxo, porque o Partido Comunista Cubano era um partido bastante complicado, o Fidel era um membro do Partido Ortodoxo, ele conduz este processo revolucionário com as guerrilhas aí de Sierra Maestra. Enfim, então Cuba vira um novo farol para a América Latina, um farol de emancipação. O Fidel ele entendeu cada vez mais que o processo da Revolução Socialista ele dependia da articulação da solidariedade em relação a Cuba com as outras nações, os outros países da América Latina. Por quê? Então, logo estourou a Revolução Cubana, ele teve até algum reconhecimento por parte dos Estados Unidos, mas conforme a Revolução Cubana foi tomando suas medidas mais profundas, os Estados Unidos começaram a boicotar a ilha, um boicote que se estende até hoje. E neste boicote, inclusive, deu-se um ensejo para que os cubanos, os revolucionários cubanos, eles conduzissem um processo massivo de nacionalizações. Entre as nacionalizações estava a nacionalização da United Fruit Company, uma companhia lafruteira que tinha explorado a América Central e o Caribe durante anos a fio, né, na primeira metade do século XX e no finalzinho do século XIX. Mas, enfim, o Fidel entendia, então, que a manutenção da Revolução Socialista dependeria da solidariedade continental. E essa solidariedade continental dependia também de uma unidade com essa solidariedade que se forjava cada vez mais intensa no espaço afroasiático. Então, em 1960, ele lança pela primeira vez a ideia de uma grande conferência do Terceiro Mundo. Mas, na América Latina, apenas o México, a Venezuela e o Panamá vão responder positivamente a essa iniciativa. Os Estados Unidos vão cada vez mais fazer uma pressão para que tal conferência não se articule. E todos os paizinhos fantoches dos Estados Unidos na OEA vão seguir essa mesma diretriz e vão, inclusive, querer isolar Cuba, se somando ao processo, por exemplo, de bloqueio que estava cada vez mais sendo conduzido pelos Estados Unidos. A resposta de Fidel foi uma resposta até hoje muito conhecida, né, que vai ser a sua resposta à Declaração de São José, vai ser essa declaração de rechaço a Cuba, a expulsão de Cuba da OEA, né? OEA, os cubanos chamam do Ministério das Colônias dos Estados Unidos, né? E em resposta, o governo cubano ele vai convocar a primeira declaração de Havana, ele vai ter ali as ruas de Havana lotadas e vai conclamar a população, né, a solidariedade internacional, a autodeterminação cubana, e isso vai ter uma repercussão de nível não só latino-americano, mas também internacional, essa primeira declaração de Havana. Então, 4 meses depois, os Estados Unidos vão desencadear um ataque conhecido como o ataque de Playa Girón, né? Que vai ser um ataque em que os mercenários, né, a máfia cubana, a galera ligada ao tráfico de drogas, aos cassinos, que tinham perdido o seu poder com a Revolução Socialista, né? Toda essa galera vai financiar, vai promover ali ataques a essa Playa Girón, que vão ser efetivamente respondidos aí pela resistência cubana, e os cubanos vencem os ataques à Playa Girón e mantêm o processo revolucionário. Né? Bom, voltando à África, em África vai se criar um grupo, que vai ser um grupo da chamada África Revolucionária. Não vai ser um grupo tão intensamente revolucionário, é bom dizer, porque ele vai ser um grupo que vai ser coordenado, por exemplo, com Marrocos, com alguns países que não tinham profundas características revolucionárias. Mas ele vai ser um grupo minimamente anti-neocolonial, a favor de uma mínima autodeterminação. Então, este grupo vai ficar conhecido como Grupo de Casablanca.
E, ao mesmo tempo, vai se forjar no continente africano uma união sindical continental, ou seja, uma união sindical africana de maneira geral. As guerras de independência do Quênia e da Argélia, desencadeadas em 1963, elas vão ter um desenlace vitorioso. A Argélia, ela teve um refluxo, os franceses conseguiram vencer a Frente de Libertação Nacional Argelina. Há um filme muito bom disso, chamado A Batalha de Argel, de Gillo Pontecorvo, vale muito a pena assistir esse filme. E tanto então no Quênia quanto na Argélia, essas lutas, essas guerras de independência vão ter um desenvolvimento vitorioso. Nkrumah cada vez mais vai reforçar a necessidade do pan-africanismo, da unidade. Nkrumah chega a escrever o livro Neocolonialismo, Fase Superior do Imperialismo. Né? E vai se organizar uma grande conferência, que é a Conferência de Addis Abeba, vai ser a conferência ali de rechaço, vai reiterar o rechaço ao apartheid sul-africano, ao regime de opressão aos negros sul-africanos. Né? Bom, se a primeira conferência dos não alinhados tinha ocorrido em 1961, lá em Belgrado, na Iugoslávia, nesse aspecto, Tito era o líder ali dissidente dentro desse campo socialista europeu, enfim, e vai sediar aí a primeira conferência dos não alinhados em Belgrado. A segunda conferência dos não alinhados vai ocorrer no Egito, em julho de 1964. E aí, nesta conferência do Egito, começa a ser articulada a Tricontinental. A Tricontinental porque ela agora conseguiria finalmente reunir os 3 continentes, a África, a Ásia e a América Latina. E essa Tricontinental de 66 começa a ser organizada sob a liderança de um marroquino muito talentoso chamado Mehdi Ben Barka. 61 países são convidados, dos quais 34 serão africanos, ou seja, a África dá o tom dessa conferência. Mas ocorrem alguns problemas. Primeiro, aventa-se a hipótese de ser na União Soviética, mas os chineses são contrários a que fosse na União Soviética, não contrários à participação da União Soviética em uma eventual conferência. Depois também pensa-se na Argélia como um espaço de articulação dessa conferência, só que o presidente argelino, o Ben Bella, vai sofrer um golpe de Estado e aí vai ser retirado do poder. E aí escolhe-se, portanto, Havana como espaço para sediar a Conferência Tricontinental. Ben Barka vai enfatizar cada vez mais o caráter anti-imperialista desta Conferência Tricontinental, né, ou dessa Tricontinental de Havana, e cada vez mais vai se articular, então, a OSPAAL, Organização de Solidariedade dos Países de Ásia, África e América Latina. Então, o Ben Barka vai, justamente, esse marroquino talentoso, vai enfatizar o seu caráter anti-imperialista, dados os grandes avanços do próprio imperialismo em África. Porque se em 63, 64, houve passos adiante, vamos lembrar que 64, 65 há passos atrás. Em que sentido? Começam a se criar as comunidades político-econômicas que vão reunir os países africanos com suas antigas potências imperialistas. Então, por exemplo, a Inglaterra, né, o Reino Unido, organiza a Commonwealth com aqueles antigos países que tinham se emancipado, ou tinham a sua soberania concedida. O caso francês é a mesma coisa. A França cria a tal da Comunidade Financeira Africana, em unidade ali com a França. Então, essa situação de neocolonialismo, de fato, vai se reforçando cada vez mais. E aí, ao mesmo tempo que você tem o grupo de Casablanca, que vai ser o grupo ali de uma articulação mais, vamos dizer, anti-imperialista, não chega a ser profundamente revolucionária, mas um pouco mais resistente à questão do imperialismo, você tem do outro lado a conformação de um grupo abertamente neocolonial, que é o grupo de Monróvia, articulado na Libéria. Né? Além do mais, em setembro de 1965, Sukarno, lá na Indonésia, aquele líder progressista indonésio, ele vai ser afastado. E aí, um indivíduo chamado Suharto, com o apoio dos Estados Unidos, vai coordenar
um grande assassinato de comunistas, socialistas, de uma série de apoiadores do governo do Sukarno, que vai ser conhecido como o massacre de 65 a 66. Neste massacre, estimam-se 500 mil a 2 milhões de vítimas. Para isso, recomendo um filme chamado The Act of Killing, O Ato do Matar, se não me engano, que é o título dele em português, que está na Netflix e que mostra o que foram não só esses massacres coordenados pelo Suharto, como também a ditadura que se impôs no espaço indonésio. Então, enfim, quando o Ben Barka vai se encontrar com o Fidel, lá em Havana, ele está bastante convencido de que houve esse processo de refluxo internacional, né? Um avanço ali do imperialismo no campo internacional. Então ele sai convencido com a possibilidade de que uma eventual tricontinental de Havana, nesse contexto contra-revolucionário, poderia criar ali um segundo despertar afroasiático, já que isso estava sendo adormecido pelas iniciativas do imperialismo, né? E um encontro entre uma tradição, que era propriamente a tradição da Revolução Socialista Soviética, e a tradição da revolução de libertação nacional dos países oprimidos, né? Problema, Ben Barka não vai conseguir ver os efeitos dessa sua avaliação. Por quê? Porque se o Marrocos, como eu falei, não era um governo propriamente revolucionário, houve até uma concessão por parte do rei do Marrocos naquele momento, do general Oukfir naquele momento, numa outra instância, o Marrocos se intensifica o processo de um conservadorismo e Ben Barka vai ser perseguido. E quando o Ben Barka sai de Havana e vai para outros países, enfim, ele chega a Paris. Em Paris, em plena luz do dia, ele é pego, ele é preso, e em outubro, né, e aí ele vai ser assassinado pela CIA. Então, aos olhos de todo mundo, Paris, esse espaço que vão transitar personagens ligados aí à luta contra os países que estão se independizando, os maiores escroques e tudo, é viável que um sujeito seja pego na rua, né, e seja preso. Então, em outubro de 1965, é capturado Ben Barka, e Ben Barka será morto pela CIA, pelos Estados Unidos, e não verá os efeitos dos grandes sucessos que realmente ocorreram na Tricontinental de Havana, porque a partir dali também se articularam novas estratégias. Mas o imperialismo não cansou de matar gente depois disso. Em 67 foi a vez de Ernesto Che Guevara, também assassinado agora na Bolívia, do processo de luta por emancipação boliviana contra a ditadura de Hugo Banzer, né? Mas no que diz respeito propriamente a essa correlação de unidade afroasiática, acredito que esses são os pontos centrais. Depois o elemento latino-americano. Sabemos que no final dos anos 60 para os anos 70 é um momento aí de um alastrar de ditaduras na América Latina. Há momentos aí de respiro, como momentos muito honrosos, o Chile revolucionário de 1970 a 1973, mas os anos 70 acabam sendo assolados aí por experiências altamente conservadoras. Até o momento em que, quando ninguém esperava, e num contexto realmente muito contra-revolucionário, em 1979 estoura a Revolução Sandinista na Nicarágua, que vai ser profundamente combatida nos anos 80 pelos chamados contras, financiados pela Gringolândia. Tá? O que nos diz respeito é isso, esses temas ajudarão aí na leitura propriamente dessa realidade do terceiro mundo, do terceiro mundismo, pelo menos nesses anos iniciais aí da mal chamada Guerra Fria, né? Se pegarmos ali como data de 45 a 89 a datação da Guerra Fria. Muito obrigado e até a semana que vem.